Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar com a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, preparação de Vasco e Fluminense para o clássico de sábado pelo Brasileirão. E vamos falar de Botafogo, né, que pega hoje o Estudiantes pela Libertadores. E aí é o seguinte, há 9 anos, uma partida entre esses dois times ficou marcada para sempre por causa de um descontrole emocional do zagueiro André Luiz. E aí ele é um dos personagens do nosso quadro Frente a Frente. Quando o André Luiz se prepara para uma entrevista, tem uma história que todo mundo quer ouvir. Qual é a pergunta que você mais ouve quando alguém faz uma entrevista com você? É do cartão amarelo, né? O cartão amarelo que ele tomou do árbitro chileno Carlos Xandia em 2008. Às vezes eu paro para pensar, pô, tem 3 brasileiros, campeão português pelo Benfica, disputei uma Olimpíada, pô, de Sydney, né, em 2000. Aí o pessoal só me pergunta daquela confusão em Recife do cartão amarelo que eu tirei do Xandia. Eu falei, pô... A confusão do Recife foi num jogo contra o Náutico, pelo brasileiro daquele mesmo ano. Depois de ser expulso, ele chutou uma garrafa na direção da arquibancada, discutiu com torcedores e policiais. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Você está falando comigo, viu? Foi parar na delegacia. Pô, até entendo, pô, que eu errei naquela partida lá. Eu sempre fui explosivo dentro de campo. Agora que eu tô mais calmo, né? Tô procurando me controlar, jogar mais futebol. Aos 37 anos, é zagueiro do Taboão da Serra, que disputa a Série A3, a terceirona do Campeonato Paulista. Xandia apitou 3 finais de Libertadores, entre elas o jogo de ida entre LDU e Fluminense em 2008 e o de volta entre Cruzeiro e Estudiantes no ano seguinte. Mas adivinha o que as pessoas sempre falam com ele? Estão sempre lembrando do árbitro de quem tiraram o cartão. Xandia, aos 52 anos, trocou o papel de árbitro pelo de prefeito de Coihueco, na região central do Chile. Depois daquele 5 de novembro de 2008, eles nunca mais se encontraram. O que está prestes a acontecer, mas o André nem imagina. Depois eu vi o vídeo ali olhando a cena, até eu me assustei. Eu falei, pô, isso aí não é normal não, né, pô, pra um atleta, pô. Naquele dia, Botafogo e Estudiantes disputavam uma vaga nas semifinais da Sul-Americana. Depois da vitória por 2-0 no primeiro jogo, os argentinos venciam por 2-1. Até que o André Luiz diminuiu. Lembro que houve um escanteio, aí houve um bate-rebate ali dentro da área e sobrou a bola pra mim. Eu peguei de 100 pulo, né? 100 pulo, estufei a rede ali sem chance pro goleiro adversário. Eu lembro que até foi um gol bonito, foi o gol do empate, né? 2 minutos depois, essa alegria toda se transformaria numa explosão de raiva. Deu tumulto com o Carlos Alberto e o Veron. Aí foi que eu fui me meter para apartar ali e deu uma confusão toda e acabei ali perdendo a cabeça, né, na hora. E aí, o árbitro Carlos Xandia perdeu o cartão amarelo. Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Que isso? Já tinha amarelo, tinha tomado no primeiro tempo. Quando eu vi ele puxando o cartão amarelo para me dar, foi aí que eu enlouqueci, pô. Aí eu falei, não. Tem coisa errada aí. Aí eu já peguei, já tirando o cartão da mão dele e dando o cartão para ele, né? Enquanto ele contava tudo isso, o Xandia estava ali, pertinho dele. Você se arrepende disso? Me arrependo, com certeza, pô. E falo aí pros meus companheiros não fazer aquilo ali, que não é bom aí pra imagem do atleta aí, pô. Principalmente quem tá começando. Olha o que eu trouxe aqui. Não tive oportunidade de encontrar ele depois daquela partida. O que ele diria se encontrasse? Hora de descobrir. Perdón. ¿Me recuerda, señor? Xandia, como está? Tá bem, né? Muito bem, como está você? Oh, melhor agora, pô. Melhor agora? Prazer em revê-lo, amigo aí, pô. Como está? Bem. Está muito bem. Apesar do que aconteceu, você me deu uma lição. Eu me equivoquei. Eu me equivoquei? Meu erro foi primeiro dar um cartão para ele e não ao Veron.
E não a Verón. A Verón primeiro? Ao Verón primeiro. E depois ao André Luiz. Como o André Luiz, ele já tinha amarelo, vermelho. Pero eu me equivoquei no procedimento. Eu entendo a reação dele. Por pensar que o Verón não receberia o cartão amarelo. Não ia ser amonestado com cartão amarelo. Mas você, antes da entrevista, falou que você não merecia amarelo ali. Você acha que merecia o amarelo, não? Eu cheguei um pouco explosivo, né? Cheguei um pouco explosivo para apartar o lance ali, o Verón e Carlos Alberto, né? Mas o Xandinha interpretou como eu cheguei para fazer o tumulto, para brigar, né? Aí ele acabou me dando o segundo amarelo. André, o cartão fica com ele, então, né? Não, o cartão fica... Eu vou roubar então de novo o cartão, né, Xandinha? E não é justo dentro disso. Não é justo que lembrem dele só por causa de um cartão. Ele é campeão, é um atleta, é um vencedor. E eu creio que isso foi uma linda lição para ambos. Uma boa aprendizagem. Mas foi um bom aprendizagem, foi uma boa ensinança. Queria me desculpar aí, pô, e dar um abraço no amigo aí, pô, que é um grande profissional, um grande hábito aí, pô, de futebol. Queria dar um abraço nele aí, me desculpando aí daquela cena lá, porque eu sei que não é bom para um atleta profissional. Sim, muitas graças. Um abraço. Agradeço muito. Essa é outra lição, né? Desavença tem que acabar logo, né? Que abraço legal. Olha só, o Botafogo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A gente já falou, vai pegar o eliminado Estudiantes hoje na Argentina. A surpresa no Botafogo vai ser o Gilson escalado no meio-campo, no lugar do Camilo, que vai ser poupado para esse jogo. E no ataque, o Pimpão está suspenso. Quem vai jogar é o Guilherme. E no Vasco e no Fluminense, o assunto é o clássico de sábado pelo Brasileirão em São Januário. Vamos começar falando de Fluminense. Olha só quem apareceu. Gustavo Scarpa. Depois do retorno aos gramados, hora de voltar para as entrevistas coletivas? Será que ele estava com saudades? Não vou falar que não, né? Porque... Foram 79 dias se recuperando de uma lesão no pé. No sábado contra o Vasco, Scarpa irá para o seu quarto jogo seguido, o segundo como titular. Eu acho que nesse jogo contra o Atlético eu já consegui me recuperar bem na questão tática. Consegui desempenhar um bom papel, tudo aquilo que o Abel pediu para mim eu consegui fazer. A missão é do Abel Braga, de encontrar uma forma de escalar Sornosa e Gustavo Scarpa juntos. A torcida estava na expectativa, o próprio Meia também estava ansioso para jogar com o equatoriano. Mas essa resposta de como o Abel vai formar esse Fluminense com esses dois meias só virá daqui a alguns meses. Sornosa fraturou o tornozelo, passou por cirurgia e está fora por pelo menos 3 meses. Eu acompanhei o jogo do Sornosa e comecei a ver o meu posicionamento no campo como seria. Mas eu acabei criando uma certa expectativa pelo grande futebol que o Sornosa estava apresentando. Agora os papéis se inverteram. O equatoriano passa a ser o espectador. Depois de 12 anos, Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar em São Januário. Uma vitória tricolor quebra um tabu que já dura 44 anos. Eu nunca joguei lá, nem nas categorias de base, mas acredito que vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo sim. O Vasco treinou agora há pouco com Paulão e Breno de titulares na zaga e depois da atividade o gerente de futebol do Vasco, Anderson Barros, respondeu às declarações que o zagueiro Rodrigo deu ontem aqui no Globo Esporte. Na verdade eu fiquei até surpreso, porque foi os dois caras que, né, o Anderson e o Milton que pediram a minha admissão, né? O Rodrigo encerrou um ciclo, na nossa opinião, como aconteceu com outros atletas, e respeitosamente nós comunicamos a ele que esse ciclo havia encerrado. E o clube tomou a decisão, respeitou o processo contratual dele e assim fez, comunicando frente a frente com ele. Eu não estou surpreso do que está acontecendo com o Nenê agora, entendeu? Eu não tenho dúvida que encaminha para acontecer o que aconteceu comigo com o Nenê. No caso específico do Nenê, o Nenê é um ídolo do clube, construiu isso nos últimos anos, é respeitado internamente. O Vasco hoje mantém o Nenê no seu elenco normalmente. O Nenê trabalha como qualquer outro atleta e continua trabalhando. A crise chegou ao Principado de Mônaco. Tava duro de arrumar uma vaguinha para estacionar, hein?
Quem não tinha ingresso, improvisou como pôde. Reuniu os amigos na laje de casa, se espremeu, se pendurou. Teve até quem foi vencido pelo cansaço. Brincadeira, né, gente? Claro, Mônaco é um luxo só. Olha aí o campeão mundial Lewis Hamilton dando um rolezinho de safety car antes do treino livre. E não foi a única vez que o safety car saiu dos boxes, não. O canadense Lance Stroll, companheiro do Felipe Massa na Williams, fez essa barbeiragem aí na curva do cassino e o treino teve que ser interrompido. Fora isso, Sebastian Vettel, da Ferrari, voou baixo e bateu o recorde do atual traçado de Mônaco com 1 minuto, 12 segundos, 720 milésimos. Acho que pista apertada, né, rapaz? Esses aí foram os treinos livres, o treino classificatório rola no sábado e a Globo transmite o GP de Mônaco de Fórmula 1 no domingo às 9 da manhã, combinado? Ó, daqui a pouco tem o molejo colombiano, do armeiro campeão da Copa do Nordeste e do Mina também, classificado para as oitavas da Libertadores. O pessoal mexe mesmo. E o Vinícius Júnior aí não dançou, não jogou, mas viu o Flamengo classificado na Copa do Brasil. Aí, aqui. Olha o Mina aí, ó. Feliz da vida, mostrando seu gingado. Afinal de contas, o Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Uma das melhores campanhas da fase de grupo. Dança aí, Mina. Aí. Mesmo depois do título do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras não ficou satisfeito. O time que já contava com nomes como Mina, Zé Roberto e Dudu foi atrás de mais jogadores. Felipe Melo, Guerra, William Bigode, perdeu o Gabriel Jesus, é verdade. Mas o Borja, campeão da Libertadores e eleito o melhor da América do Sul, veio para o lugar dele. Só que alguma coisa ainda estava fora do lugar. As vitórias na Libertadores tinham sido sofridas. Gol nos acréscimos, aos 50 minutos, 54. Toque de cabeça pro gol! Com briga após o jogo. E há 3 semanas, depois da derrota para o Jorge Wilstermann, o técnico Eduardo Batista foi demitido. No lugar dele, Cuca, que saiu do Palmeiras depois da conquista do Brasileirão. De lá para cá, são 4 vitórias em 4 jogos. A última ontem pela Libertadores sobre o Atlético Tucumã da Argentina. Mas será que a entrada do Cuca é a razão dessa sequência boa do time? Para buscar essa resposta, a gente pode voltar ao ano passado. Palmeiras e Coritiba na Arena Palmeiras. Se liga no segundo gol daquela vitória por 2-1. Falta no lado direito, jogada ensaiada com Dudu, Egídio, Moisés, Roger Guedes e Mina. Mina ficou sozinho para tocar para a rede. Jogada com o dedo do técnico, né? O primeiro gol do jogo de ontem foi muito parecido, só que com algumas peças diferentes. A jogada ensaiada entre Dudu, Zé Roberto, Guerra, Roger Guedes e Mina. Gol do Palmeiras, gol pra galera dançar com Mina. O Atlético Tucumã empatou depois com Luiz Rodrigues. E a chance do gol! E o Fernando Praz aí vacilou na hora da saída, né? Pra cara feia do Cuca. Mas aí depois o William vai marcar, limpou, bateu! Gol! E Zé Roberto fizeram 3-1 no jogo. Classificação do Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores como primeiro do grupo 5. O Jorge Wilstermann ficou com a segunda vaga. Se esse ano o Palmeiras vai levantar a taça como no ano passado, ninguém sabe. Mas com esse time e o entrosamento dele com o técnico, olha, as chances são boas, hein? Chances crescem, né? O Ney Franco não é mais técnico do Sport, hein? Ele perdeu o emprego depois da derrota para o Bahia ontem na final da Copa do Nordeste. O primeiro jogo tinha sido 1-1 no Recife, no segundo o Bahia ganhou e é o campeão. Apaguem as luzes. A festa vai começar. O Olodum é o ritmo da Copa, sempre no Pelourinho. É o ritmo da Copa do Nordeste. Em Salvador, um espetáculo de respeito antes da partida entre Bahia e Sport. Com mais de 40 mil torcedores na Fonte Nova. Acendam as luzes. O armeiro já tá lançando pro Edgar Júnior. Aí a girada do Edgar Júnior, saiu o Magrão, toque pro gol.
1-0 Bahia, aos 12 minutos ainda não dava para saber, mas era o gol do título. O primeiro tempo ainda teve bola na trave do Edgar Júnior. Cabeça na trave! E a expulsão do Rogério do Sport, que levou o segundo amarelo por simulação. A gente não pode achar que tá ganho. Temos que trabalhar a bola, lutar aí com toda a garra pra gente não deixar escapar. Com 1 a mais, o Bahia dominou o segundo tempo. O toque Magrão! Ione pro Zé Rafael, Magrão! Mas foi aquele gol no início da partida que deu o título ao time. O Bahia é campeão da Copa do Nordeste 2017. Isso aqui é maravilhoso, essa torcida merece. E é isso aí, é campeão! Bahia, campeão da Copa do Nordeste depois de 15 anos. Quem manda no Nordeste é o Bahia. O Nordeste tá azul, vermelho e branco. É nóis aí. Ok. Aproveitando aí que o Edgar Júnior está mordendo a medalha que ganhou, o assunto é medalha olímpica agora. O Globo Esporte mostrou ontem a situação de abandono de algumas arenas olímpicas, né? Pois é, agora são as medalhas da Rio 2016 que estão se deteriorando. É o prêmio máximo para um atleta, a medalha olímpica. Mas olha isso, mais de 80 americanos devolveram medalhas dos Jogos do Rio. É porque estavam com defeito. Muitas descascaram, enferrujaram. Em novembro do ano passado, o Jornal Nacional exibiu reportagem do Carlos Gil, mostrando que alguns atletas brasileiros já tinham pedido retoques nas medalhas, feitas pela Casa da Moeda. Das 9, só uma minha que está intacta, digamos assim. As outras todas têm pelo menos um risquinho, descascou. Umas descascaram bastante, outras mais ou menos. Estou esperando para que eles possam entrar em contato e a gente possa, de repente, fazer alguma coisa com essas medalhas para que a gente possa dar um jeito nisso. Que coisa. A Rio 2016 estima que a Casa da Moeda vai precisar fazer reparos em 137 medalhas danificadas. A Casa da Moeda alega que não houve defeito de fabricação nas medalhas, que o material utilizado foi basicamente o mesmo das Olimpíadas de Londres em 2012. Chegou ali na quina da grande área e chutou. Chegou ali na quina da grande área e chutou. Da primeira vez com o pé direito, da segunda vez com o pé esquerdo. 2 gols incomuns. Aquela bola cruzada na área que acaba entrando. Da primeira vez, ainda não tinha muita pressão em cima do jovem Matheus Sávio, de 20 anos. Da segunda vez, o gol era a oportunidade de afugentar de vez a lembrança de uma eliminação recente. Pela Libertadores, o Matheus Sávio acabou falhando no primeiro gol do São Lourenço. E o gol de ontem selou a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. No próximo bloco, a reportagem desse jogo. Papo agora é oitavas de final da Copa do Brasil. O Paraná ganhou do Atlético Mineiro. Esse jogo foi um jogo de ida em Curitiba, ganhou 3-2. E o Flamengo jogou mal, mas passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Um menino de 16 anos que esta semana descobriu que o valor de seu trabalho ultrapassa os 150 milhões de reais. Um jovem técnico que sabe disso, mas que precisa contornar outras situações tão ou mais delicadas. Como evitar a segunda eliminação traumática em uma semana. As partidas do Campeonato Brasileiro estão aí em frente, ele vai entrando aos poucos na necessidade. Daqui a pouco, quem sabe até um pouquinho mais maduro, até possa começar uma partida jogando, para ele experimentar a sensação também de começar jogando. A torcida pediu, gritou, praticamente exigiu. Vinícius Júnior não entrou em campo. Feliz com o reconhecimento da torcida do Flamengo. Quero agradecer a toda a torcida do Flamengo. A noite começou sem tanta pressão para o Zé Ricardo e para o Vinícius. Porque em posição legal, Guerreiro aproveitou a sobra para fazer 1-0. Placar que obrigava o Atlético Goianiense a marcar 2 gols. O mesmo Atlético que no sábado, pelo Brasileirão, tinha sido atropelado pelo mesmo Flamengo por 3-0. Mesmo Atlético, mesmo Flamengo. Duas situações acabaram fazendo mal para a gente, que foi a vitória de sábado
jogando muito bem, né, em frente à mesma equipe, e o gol muito cedo. Por acomodação ou mesmo falta de inspiração, o que se viu foi um time acuado pelo adversário. Bola na trave. Viçosa bateu pro gol na trave. Pressão. E depois de uma cobrança de lateral, um empate. Jorginho também em posição legal. Jogando pela classificação, sair na frente e depois ser envolvido sem poder levar a virada. Nessa quarta-feira, em Goiânia, difícil imaginar que algum rubro-negro não tenha lembrado do que aconteceu na quarta-feira da semana passada, lá em Buenos Aires. A cada ataque perigoso do Atlético, a sensação de um final infeliz que poderia se repetir. Algo que nem uma bola no travessão de René acalmou. De cabeça para Guerreiro, dominou, arrumou, na trave, voltou o Guerreiro, defendeu Felipe. Em determinado momento, no auge do clamor popular por Vinícius Júnior, veio Matheus Sávio. Também garoto, marcado pela eliminação na Libertadores. O Matheus, dentro das opções que a gente tinha do banco, ele, Vinícius e Adrian, ele vem mais jogado e está pronto, está se formando. Eu acho que esse tipo de situação vai dando para ele casca. Nessas voltas que o futebol dá, saiu dos pés dele e com desvio de Marcão, o gol que leva o Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil. Levantou! Gol! Procurei dar o meu máximo nos treinos, nos jogos, que a hora que eu tivesse a minha oportunidade, eu iria fazer o que eu estava treinando, iria dar o meu máximo, procurar ajudar a equipe. E graças a Deus, hoje fui feliz com o gol e fico muito mais feliz com a classificação. Os pedidos por Vinícius seguiram. E até os protestos, quando Zé Ricardo chamou Rômulo. E já não havia mais chances de ver o prodígio em ação. Foram dias agitados, repletos de novidades. Com esse dinheiro todo eu não fico pensando muito. Quem resolveu tudo isso foi meu empresário e meus familiares. Eu não penso nisso, eu penso em jogar futebol e ganhar muito título com a camisa do Flamengo. Mas o Real Madrid pode esperar. Vinícius vai esperar também. O Flamengo não podia. E agora, classificado, segue a vida. Aí, segue a vida, a Globo Esporte está acabando. Muito boa tarde para você, até a próxima. Pode subir, Leitinho. Valeu. Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar com a classificação do Flamengo na Copa do Brasil, preparação de Vasco e Fluminense para o clássico de sábado pelo Brasileirão. E vamos falar de Botafogo, né, que pega hoje o Estudiantes pela Libertadores. E aí é o seguinte, há 9 anos, uma partida entre esses dois times ficou marcada para sempre por causa de um descontrole emocional do zagueiro André Luiz. E aí ele é um dos personagens do nosso quadro Frente a Frente. Quando o André Luiz se prepara para uma entrevista, tem uma história que todo mundo quer ouvir. Qual é a pergunta que você mais ouve quando alguém faz uma entrevista com você? É do cartão amarelo, né? O cartão amarelo que ele tomou do árbitro chileno Carlos Xandia em 2008. Às vezes eu paro para pensar, tem 3 brasileiros, campeão português pelo Benfica, disputei uma Olimpíada, de Sydney, né, em 2000. Aí o pessoal só me pergunta daquela confusão em Recife, do cartão amarelo que eu tirei do Xandia. Eu falei, A confusão do Recife foi num jogo contra o Náutico, pelo Brasileiro daquele mesmo ano. Depois de ser expulso, ele chutou uma garrafa na direção da arquibancada, discutiu com torcedores e policiais. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Você está falando comigo, viu? Foi parar na delegacia. Até entendo que eu errei naquela partida lá. Eu sempre fui explosivo dentro de campo. Agora que eu tô mais calmo, né? Tô procurando me controlar, jogar mais futebol. Aos 37 anos, é zagueiro do Taboão da Serra, que disputa a Série A3, a terceirona do Campeonato Paulista. Xandia apitou 3 finais de Libertadores, entre elas o jogo de ida entre LDU e Fluminense em 2008 e o de volta entre Cruzeiro e Estudiantes no ano seguinte. Mas adivinha o que as pessoas sempre falam com ele? Estão sempre lembrando do árbitro de quem tiraram o cartão. A tarjeta del cartão.
Xandia, aos 52 anos, trocou o papel de árbitro pelo de prefeito de